Fala galera, estamos ao vivo! E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse encontro. Eu sou Márcio Conceição, analista corporal, e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vocês não têm ideia como é importante para mim esse dia, como é importante para mim estar sentado aqui, conversando com vocês e trazendo um tema tão importante, que é falar dos filhos, né? Eu tenho certeza que quem está aqui comigo tem filho, quer dar o melhor para o filho, quer criar esse filho de uma maneira muito boa, né? E uma das prioridades é como é que a gente vai mandar esse filho para a vida, como é que a gente vai fazer para mandar esse filho para a vida e que ele possa ser feliz, assim como nós estamos sendo hoje, construindo uma vida diferente, como nós podemos fazer para que essa criança, para que esse adolescente, para que esse jovem possa ir para a vida e ser feliz. Antes de começar, eu queria ver quem está comigo aqui, conversar com vocês, que vocês se apresentem, digam o nome de vocês aí, falem para mim de onde vocês estão falando, vai ser importante. Aline, tudo bem? Tudo bem, e você? Desculpa a cara, o fuso não ajuda. Tudo jóia, muito prazer, Aline. Alessandra também. Alexandra está chegando aí com a gente. Olá. Vão abrindo a câmera, galera, abrindo o microfone de vocês. Vai ser bem importante conversar com vocês, ver a carinha de vocês para a gente poder começar esse papo aqui, vai ser bem legal. Aline, quantos filhos você tem? Oi, pode abrir, Aline. Isso. Eu tenho uma adolescente de 14 anos. Uma adolescente de 14 anos. Idade difícil, né? Oh, muito. Idade difícil. Alexandra, consegue abrir? Oi. Olá, tudo bem? Tudo bem, eu Seja sou Alexandra. bem-vinda, eu te conheço, hein? Sou de Porto Alegre, tenho 3 filhos, um com 29, outro com 28, um com 27 e outro com 19. Show de bola, já está todo mundo criado, pronto para ir para a vida, pronto para bater as asas aí e deixar você para viver também, né? Chegou o momento. Sim. Muito bom. Vamos lá. Falando de filho, né? Quando a gente começa a falar dos nossos filhos, é sempre muito difícil, é sempre muito complicado para trazer essa métrica de como é criar um filho. A gente sempre traz a nossa referência de criação daquilo que a gente aprendeu no passado com os nossos pais, vendo os amigos, vendo tio, avô, avó, enfim, vendo as pessoas da nossa referência, do nosso convívio social. Só que muitas vezes essa referência ela não traz um bom histórico para a gente poder criar os nossos filhos. E aí vem os nossos medos, os nossos anseios e as dificuldades. Eu vou trazer uma construção para vocês da minha história. Quando eu fui pai pela primeira vez, aos 20 anos, eu tinha um medo de não dar conta de ser pai, né? Era uma menina, hoje ela tem 24 anos, está criada, está indo para a vida já com toda a educação, com tudo que eu pude oferecer para ela como pai. Só que quando eu fui pai pela primeira vez aos 20, eu não tinha a experiência que eu precisava para ser pai e entregar para essa menina tudo que eu podia, né? Então eu não sabia ser o homem adequado, eu não sabia ser o pai adequado, e eu fui aprendendo e oferecendo para ela aquilo que eu recebi do meu pai, né, da minha mãe. Então eu entreguei o melhor que eu pude, eu dei o melhor que eu pude. Era uma época de início, né, dessa jornada de pai, e aí eu fui oferecendo o que eu sabia, oferecendo o que eu tinha aprendido. Então, se era bom ou ruim, eu estava entregando o melhor que eu podia. No segundo momento, quando eu tive o meu segundo filho, lá em 2008, hoje ele tem 14 anos, né? Aí bateu medo de verdade, porque veio um menino, né? E assim como eu fui criado, eu gostaria de ter oferecido para ele o melhor. E sempre foi essa ideia de que eu tinha que oferecer o melhor para ele, o melhor, ser o melhor pai, dar o melhor de mim como pai, enfim. E essa preocupação, ela me assombrava se eu daria conta de fazer com ele diferente do que eu tinha feito com a minha filha. Então eu me preocupei muito, eu procurei psicólogo, eu procurei ajuda de especialistas para entender como era criar um menino,
Porque tinham vários medos, né? Diversos medos. E um dos medos que a gente sempre carrega na hora de criar um filho é como vai ser o futuro dele, o que ele vai fazer na vida, o que ele vai construir na vida dele. E aí a gente está mais preocupado com o futuro, olhando para o futuro, do que olhando para o presente, do que olhando para o momento atual, que é aquele momento onde você está oferecendo o melhor para o seu filho, né? E aí eu estava muito mais preocupado com o que eu ia oferecer no futuro do que daquele momento. Então, por vezes eu abandonei o cuidado de pai por estar preocupado com o futuro dessa criança. E aí o que acontece? Você passa a ser aquele pai muito exigente para que essa criança ela consiga entregar para você aquilo que você espera dela, né? E você começa a cobrar demais e deixa de dar aquilo que é o principal: carinho, afeto, amor, educação, proteção, cuidado. Ou seja, eu estou muito mais preocupado com o que vai ser no futuro, com o que vai acontecer, do que com o presente. Então eu estou deixando de oferecer para o meu filho aquilo que é prerrogativa de um pai e de uma mãe. Então, dar o cuidado, carinho, atenção e educação, amor, né, para esse filho é fundamental. E a gente não pode se esquecer disso nunca. Então, essa minha preocupação com o meu filho, que foi uma preocupação aquém do que eu já tive com a minha filha antes, da mesma idade, ela me deixou em parafuso. Né, em parafuso, uma preocupação por ser homem, uma preocupação com o futuro dele, como seriam as amizades, o que ele buscaria como refúgio, se caso eu não fosse um bom pai. Então essa preocupação me deixou maluco, até que eu conheci o Corpo Explica, até que eu conheci os traços de caracteres, até que eu fui conseguindo entregar mais para o meu filho, baseado num conhecimento que eu adquiri, que vocês também adquiriram. Então, mesmo com o conhecimento do Corpo Explica, mesmo com o conhecimento dos traços, eu posso dizer para vocês que eu errei. E eu errei muito e eu sofro até hoje, inclusive, quando eu olho para o meu filho e eu vejo os traços de caracteres dele e eu falo, caramba, como eu exigi errado, como eu fiz esse menino sofrer. Meu garoto, ele tem 14 anos, ele é apaixonado por futebol, ele tem um desejo muito grande de ser jogador de futebol. Eu tive na história, né, uma oportunidade de ser atleta e eu desisti de ser jogador de futebol. E aí é que vem um grande problema. Muitas vezes, aquilo que a gente quer para a nossa vida, a gente tentou na nossa vida e não conseguiu, a gente quer refletir na vida dos nossos filhos e fazer com que eles queiram o mesmo que a gente. Então o que eu fiz? Eu comecei a desejar e colocar no meu filho aquela métrica de ser um atleta de futebol. Eu comecei a ensinar ele a jogar bola com 2 aninhos, eu comecei a fazer ele gostar de futebol, a gostar do mesmo time que eu, e aí eu fui colocando todo o meu gosto pelo esporte e colocando no meu filho. Só que chegou um momento que eu percebi que ele tinha jeito para a coisa, eu comecei a fazer dar para ele aquilo que eu não tive. Ou seja, eu tinha um pai que era extremamente trabalhador e ausente, e eu quis estar próximo do meu filho. Eu quis ensinar o meu filho, eu quis estar presente na vida do meu filho. E essa minha necessidade de estar presente e ensinar acabou prejudicando o gosto dele pelo futebol hoje. Então o que acontece? O meu filho, ele gosta demais de futebol, mas eu exigi demais dele. Eu incentivei, eu empurrei demais o meu filho para ser atleta de futebol. E chegou um momento que eu exigi tanto dele que eu brigava, eu gritava com ele. E quando ele me chamava para brincar de bola, ele queria brincar de bola. E o que o pai fazia? O pai queria treinar, o pai queria ensinar. E aí o que eu fiz? Eu acabei estragando a minha relação do meu filho com o esporte. Hoje o que acontece? Ele faz o futebol para me agradar, mas ele não quer fazer o futebol. Por quê? Naquele momento, quando era aquele quero jogar futebol porque eu gosto, ele queria brincar de bola, quando ele me chamava para treinar, ele não queria treinar, ele queria brincar. E eu não entendia isso. E aí eu colocava cadeira no quintal, eu queria que ele rodasse as cadeiras com a bola no pé, enfim, eu queria que meu filho desse o máximo naquele momento, como se ele estivesse treinando num clube. Só que eu não soube olhar para os traços de caracteres do meu filho, mesmo sabendo de traço. Era bem lá no comecinho. E aí o que aconteceu? Hoje ele não gosta de futebol. Hoje ele vai treinar para me agradar, mas não é aquela coisa do, nossa, quero ser jogador de futebol. Ele faz porque ele sabe que eu gosto, ele sabe que quando ele vai treinar eu incentivo, ele sabe que ele me agrada, ele sabe que eu fico feliz com isso.
E aí ele acaba indo treinar por esse motivo. Só que agora, como analista, né, 100% analista, depois da minha transição de carreira, que eu passei a ser analista 100%, eu preciso viver uma vida diferente. Eu preciso mostrar para o meu filho, entregar para as pessoas aquilo que eu vivo. Então não adianta eu querer ensinar para as pessoas como olhar para um filho, olhar para o traço de caráter, olha para o teu filho, olha o traço dele, vê o que ele gosta para você não exigir demais dessa criança. Eu preciso viver isso. E aí foi o que eu fiz. Eu comecei a mudar o meu comportamento e passei a não cobrar mais do meu filho. Por quê? Eu preciso olhar o traço dele. Muitas vezes meu filho chegava chateado da escola, se jogava na cama, ia chorar. Por quê? Tirou uma nota ruim e ele ia ser cobrado por isso, então ele já ia para o choro. E aí fica aquela coisa do por que você está chorando? O que está acontecendo? Me conta. Chegou um momento de meu filho dizer assim, olha, eu não confio em você. Eu não quero dizer para você o que está acontecendo comigo. Então eu precisei meio que fazer um processo de profissional, olhar para o meu filho como uma criança que tem os traços de caracteres dele, falar com ele como se eu estivesse falando com um cliente para que ele entendesse o meu respeito com ele, né? E aí não adiantava eu querer só querer ensinar, querer falar para ele o que ele tem que fazer. Tem hora que não resolve. Tem hora que só falar para a criança o que ele tem que fazer não resolve. Então eu preciso saber o que essa criança precisa, olhar para essa criança com totalidade e não com aquele ar do eu sei o que eu estou falando, me respeita e faz o que eu estou te pedindo. Muitas vezes não é isso que o filho espera, muitas vezes nem é isso que o filho quer. Ele apenas quer que você olhe para ele com respeito, com educação, com carinho, com afeto e entregue para ele aquilo que ele mais quer, que é o cuidado, a atenção e o amor. Quando a gente tem um filho e a gente cria esse filho de uma forma, vamos dizer assim, descompensada, querendo fazer com que o filho faça tudo o que a gente quer, que ele viva de uma forma que a gente quer, que ele se relacione com as pessoas que a gente quer, que ele procure os mesmos ambientes que a gente procurou um dia. Enfim, quando eu quero isso do meu filho, eu não estou deixando ele viver. Eu não estou respeitando o direito dele. Vamos trazer um exemplo aqui. Imagina um pai separado, uma mãe separada e tem um filho de 14 anos, 13, 14 anos. Imagine essa criança tendo que fazer uma visita para um pai quando essa criança não quer ir. E esse pai forçando a barra para essa criança fazer isso. Vem me ver, vem ficar comigo. Só que essa mãe é analista. E ela sabe o que a criança precisa, ela sabe o que a criança precisa, quer, só que ela força a barra para essa criança ir. Vai lá, é seu pai, você tem que ficar com ele no final de semana, é o direito dele, você também tem que aproveitar. Essa mãe está enxergando essa criança, ela está vendo essa criança. Ela está olhando para essa criança, para o desejo dessa criança. Ela não está. Ela está vendo o bem-estar de alguém. E esse alguém não é o filho dela, não é a filha dela. Então a gente precisa olhar para os nossos filhos com respeito, né? Olhar para as fases dessa criança. Toda criança tem fase. E a gente precisa identificar muito bem essas fases e oferecer para os nossos filhos aquilo que eles precisam dentro de cada fase. Então, a criança de colo, assim como o filhinho da Verônica, né? Que eu estou vendo aqui na tela, é uma criança de colo que tem uma necessidade. Essa criança ela não tem independência, ela precisa comer com a Verônica servindo, ela precisa tomar banho com a Verônica ajudando. Se ela cai, ela precisa do apoio da Verônica. Então, tudo que ela precisa, a Verônica tem que estar junto. Só que se eu tenho um filho de 14 anos, esse menino precisa que eu dê banho, ele precisa que eu dê comida na boca, ele precisa que eu ofereça algo para ele? Não. Então é aqui que a gente começa a falar da jornada do pai desnecessário. O pai desnecessário não é aquele que abandona, mas é aquele que deixa de fazer pelo seu filho aquilo que ele já é capaz de fazer sozinho. Vou repetir. O pai desnecessário é aquele que deixa de fazer pelo seu filho aquilo que ele já é capaz de fazer sozinho. A Alexandra estava falando, né, que ela já tem filhos mais velhos e o filho mais novo dela tem 19 anos. Cara, um garoto de 19 anos está criado, ele já sabe o que ele quer da vida dele, ele sabe qual é o rumo que ele vai tomar, ele sabe qual é o lugar que ele vai estar. Então, o que ela precisa fazer como mãe? Simplesmente se tornar desnecessária para que esse filho possa fazer as próprias escolhas, né? Em algum momento, ela ter uma conversa muito séria com ele e dar liberdade para esse filho, abrir as portas e falar: você está livre, pode fazer as suas próprias escolhas e no momento que você se achar capaz,
você fazer a sua saída e procurar o teu lugar para morar, enfim, fazer as suas próprias escolhas. Nossa, Márcio, mas esse menino tem 19 anos, eu vou botar ele para fora de casa? Não é isso que eu falei. Eu estou falando de escolhas e eu estou liberando o meu filho para olhar para a vida dele, fazer as próprias escolhas sem se preocupar comigo. Então, ela como mulher, né, tendo 3 filhos mais velhos e um mais novo de 19 anos, todos os outros 2 vão para a vida, vão casar, vão, enfim, ter família, e esse menino de 19 também vai ter. Então, qual que é a ideia? Que ela prepare esse filho a partir de agora, se possível, para que logo mais ela esteja totalmente desnecessária na vida dele e ele possa fazer as próprias escolhas e ir para a vida com os desejos dele, olhando para ele como prioridade e como a pessoa mais importante desse mundo. Eu vou abrir para vocês falarem aqui, quem quiser fazer alguma pergunta, quem quiser falar alguma coisa, por gentileza, só abrir o microfone e perguntar que eu respondo para vocês. Verônica, Aline, querem falar alguma coisa? Querem perguntar alguma coisa, Aline? No meu caso, eu procuro agora com conhecimento, a minha filha tem 33% de rigidez, 28% de psicopatia, 20% de esquizoide, então é um conflito. E eu procuro dar bastante liberdade e orientar ao invés de fazer por ela e escolher por ela. Ela segue o ensino, que é um pouco diferente do Brasil, ela está no 3º ano do 2º grau, que seria no Brasil, mas em especialização em arte, foi o que ela escolheu. Uhum. E era uma coisa que eu sempre quis muito fazer, mas eu nunca quis impor. Então, a minha dúvida é como deixar ela relaxada com o que ela faz e sem se cobrar, porque ela sabe que é uma coisa que eu gostaria de ter feito. Então, como que eu devo agir com isso? Quando ela me apresenta os trabalhos, quando ela... Às vezes surge dúvida, mamãe, não sei se eu devo continuar nessa orientação, como que eu poderia já deixá-la pronta para poder fazer as escolhas dela sem se espelhar em mim? Muito boa a sua pergunta. Bom, primeiro passo é você relaxar. É você relaxar e não se preocupar com a dor dela. Uma menina com o tanto de rigidez que ela tem, com psicopatia, né, e com esquizoide, ela vai ter a seleção natural dela das coisas. Ela vai se cobrar demais para ser melhor o tempo inteiro. Ela vai ter um controle muito grande sobre as coisas que ela faz, né, em querer ser a melhor o tempo todo, em ter poder naquilo que ela faz. Então, se você entrar nessa batalha com ela, tentando mostrar para ela que o que você sabe, muitas vezes além daquilo que ela sabe, vai entrar num nível de competição muito alto, e a ideia não é competir com a tua filha. A ideia é mostrar para ela que o teu conhecimento pode agregar naquilo que ela sabe, né? O teu conhecimento pode ajudar com que ela aprenda um pouco mais. Então, poxa, quando ela te trouxe uma dúvida, porque ela precisa de apoio, né? E ela precisa de apoio. Ela precisa que essa mãe se comporte como mãe, né, e não como profissional da área. Então, por exemplo, era uma coisa que você queria ter feito, você não fez, e está tudo bem, né? Era uma coisa que eu gostaria de ter sido jogador de futebol e eu não fui, e está tudo bem. Só que quando meu filho ele mostra para mim esse desejo, eu vou fazer o quê? Apoiar, oferecer o melhor para ele, e é o que eu faço todos os dias. Então, na minha conversa com ele foi: enquanto você tiver desejo de fazer isso que você está fazendo, com toda a paixão e com todo o ânimo que você tem, eu vou estar aqui do teu lado para te apoiar. Se você desistir disso, tá tudo bem, você faz as suas escolhas. O que não pode acontecer com você, Aline, é o seguinte: se ela pedir para desistir e ela falar para você que ela não quer mais, porque ela não gosta daquilo, é você não insistir para que ela faça. Por quê? Se você insiste, você vai estar querendo realizar um sonho seu e não um sonho dela, né? Ela tem direito de escolher o que ela quer. E será que ela não está fazendo isso para te agradar de alguma maneira? Será que ela não escolheu essa profissão para te agradar de alguma maneira, que ela sabe que você gosta ou gostava ou tentou fazer isso um dia, talvez em uma conversa? Será que você não contou para ela e ela ficou com isso na cabeça de tentar te agradar com essa profissão? Então são algumas questões que precisa ter um diálogo muito grande, e aí é você usar toda a sua oralidade,
né? Usar todo o seu poder de comunicação com essa menina e acolher ela no sentido de, olha, deixa eu entender o porquê que você quer fazer, por que você quer estudar isso, por que você quer trabalhar com isso, para que eu possa te ajudar da melhor maneira possível. Então a resposta é, quando ela te pedir ajuda ou pedir apoio para melhorar, você oferecer as condições necessárias que você puder para que ela possa melhorar e ser a melhor na área. E caso ela desista disso, você não insista para não tentar forçar sua filha a fazer algo que você sonhou um dia e não deu conta de fazer. Então é só não tentar entrar em embates, né? É ouvir, é acolher primeiro e falar depois. Deixe a sua filha colocar para fora, porque ela tem uma dificuldade muito grande de pedir ajuda e de falar. E se ela te pediu ajuda é porque ela está precisando de verdade. Faz sentido para você? Super sentido, obrigada. É Ele isso. respondeu bem. Mas alguém, gente... Alguém quer fazer alguma pergunta? O chat está aberto ali, acho que alguém deve ter feito alguma pergunta. Quem quiser abrir o microfone, está à vontade, vamos lá. Aline, tá. Não eram perguntas. Jéssica Paixão, estou me preparando para engravidar. Muito bem. Show de bola, Jéssica. Essa é uma nova realidade. Ter o conhecimento do corpo explica sobre análise corporal e traço de caráter é fundamental, principalmente para quem está começando a essa jornada da construção familiar, do aumento da família e esse preparo para engravidar. Existem muitas preocupações, né, que os pais vão adquirindo ao longo dessa jornada. E uma delas é como fazer para o meu filho ser perfeito com os traços de caracteres. Isso não tem como saber. Não tem como você preparar uma forma de criar o teu filho para que ele seja mais de um traço ou mais de outro, né? O que você vai oferecer para o teu filho, muitas vezes a necessidade dele é diferente daquilo que você está pensando. E pode ser que em algum momento ele ache que aquilo que você ofereceu para ele não era o suficiente. Então, quer dizer, ele vai formando os traços de caracteres dele de acordo com a tua entrega familiar, de acordo com o que você oferece como mãe ou o teu marido oferece como pai. Então, essa questão ela é muito bacana de construir até, principalmente para quem está começando a jornada, né, de querer ter filhos, porque essa preocupação é muito latente nas mulheres, principalmente quando conhecem traços de caráter. Como fazer para o meu filho ter os melhores traços? Você nunca vai saber como fazer isso. Claro que se você tiver como oferecer para o teu filho o melhor que você pode, você vai direcionar isso de alguma maneira. Então, como a gente sabe que o esquizoide tem a rejeição, como a gente sabe da dor do abandono do oral, da manipulação do psicopata, da humilhação do masoquista e da sensação de traição e exclusão do rígido, o que eu vou tentar fazer é não colocar ele em situações onde eu ofereça esse tipo de sensação no futuro. Né? Então, é garantia de que vai dar certo e eu vou conseguir manipular os traços dos meus filhos? Negativo. Né? Mas você vai poder oferecer o melhor de você como mãe. Então, só isso já é o suficiente. Entregar o melhor de você como mãe, entregar o que você pode dentro da sua capacidade e oferecer aquilo que é papel de um pai. Amor, carinho, afeto, educação, proteção e muita segurança. Então, se você conseguir dar conta disso tudo na sua jornada como mãe, já vai ser o suficiente para o seu filho ter uma vida incrível do seu lado e crescendo com uma referência muito boa de pai e mãe do lado dele. Então, eu tenho certeza que você vai conseguir, porque hoje você tem conhecimento e hoje você sabe como você funciona, sabe como seu marido funciona e no futuro vai saber como seu filho funciona também. Então é só se preparar cada vez mais e olhar para a tua vida como referência para essa criança no futuro. Só isso já basta. Vamos lá, tem mais alguma pergunta? Show de bola. Ninguém. Então assim, quando a gente fala de criação de filho, eu estava falando dessa preocupação, né, de querer dar para o filho aquilo que a gente não teve na vida. Isso é uma coisa muito preocupante. A gente tem visto aí inúmeras crianças, meninos e meninas, né, crescendo de uma forma totalmente descoordenada, e principalmente quando a gente olha para a casa dos outros, para os filhos dos outros. Quando a gente olha para os nossos, sabendo o que a gente sabe, a gente tenta oferecer o máximo para eles dentro daquela construção do adulto saudável. E isso é muito importante porque a referência ela por si só já vai acontecendo. Ele começa a olhar para a relação de pai e mãe e ele começa a identificar na vida dele o que ele quer para o futuro, né? O que ele busca para o futuro.
E aí, se você não sabe como ensinar essa criança, qualquer coisa serve. Então você vai empurrar nessa criança qualquer tipo de conhecimento apenas para agradá-lo, para fazer com que ele seja feliz. E essa não é a ideia. Então, quando a gente fala de levar um filho para o futuro, eu preciso ensinar esse filho. Ao longo da vida, o que eu vou oferecer para ele? Eu vou oferecer o máximo que eu puder, dentro do conhecimento que eu tenho, para que ele se prepare para a vida. Então, eu vou ter que ficar empurrando coisas, situações para essa criança aprender? Claro que não. Só o fato de eu estar agindo como uma mãe, né, e tendo um marido que se posiciona na frente dos filhos como um pai, e essa mulher se posiciona no lugar dela de mulher. Então a gente já está começando a até enviesar o caminho da nossa conversa aqui para o relacionamento também, né? Quando eu tenho uma mulher que ela está preparada para viver um relacionamento, permitindo que esse homem seja o homem da relação, ele seja pai dessas crianças, dando a educação para que essas crianças respeitem esse pai como homem, nessa jornada, ou seja, eu estou oferecendo o conhecimento necessário para que essa menina saiba o que ela quer no futuro, porque ela vai olhar o relacionamento dos pais e vai usar isso como referência para o que ela busca. O menino vai saber qual que é o papel dele na relação e vai saber qual que é o papel dele no futuro. Ele sabe o papel do pai e ele sabe o papel dele. O que eu tenho que fazer para construir a minha família? Ou seja, são coisas que vão sendo criadas, incutidas no cérebro das crianças, que elas vão gravando. Crianças são como esponjas. Se a gente não sabe o que ensinar, as nossas atitudes vão mostrar. Então, muitas vezes, não é nem por falar, não é nem por tentar ensinar, mas são as nossas atitudes que são fundamentais para que essa criança aprenda cada vez mais, para que essa criança possa ganhar um conhecimento, um autoconhecimento da vida, vendo a referência de pai e mãe, vendo a referência que os pais estão colocando na vida dela. Então, basicamente, muitas vezes a gente se preocupa demais com essa questão de ensinar coisas para os nossos filhos, mas o dia a dia que conta. O dia a dia é o que vai dizer se o nosso filho está indo no caminho certo, mas ele vai dizer se eu estou ensinando como pai ou se a minha esposa como mãe está dando a educação que o meu filho precisa. Então, nem sempre são palavras, mas atitudes contam demais também. Então, o que eu vou mostrar para os meus filhos nas minhas atitudes é o que vai direcionar esse menino para o futuro. E o que eu quero mostrar para ele me tornando desnecessário aos poucos. O pai desnecessário, ele vai se tornando desnecessário aos poucos. É o que eu falei lá atrás. Quando eu começo a mostrar para essa criança o que ele consegue fazer sozinho e eu vou tirando as minhas mãos daquilo, eu já estou preparando meu filho para o futuro. A criança, ela nunca pode ser um fardo, na mão dos pais. Ela nunca pode ser um fardo na vida dos pais. Toda vez que a gente coloca uma dificuldade na nossa vida e coloca a culpa nos nossos filhos, eu não consigo porque esse filho me atrapalha, eu não consigo porque o meu filho está sempre junto comigo, eu tenho que ficar arrumando gente para cuidar dele, eu tenho que levar na casa da sogra, o pai não vem buscar. São um monte de problemas que você está arrumando na sua vida, e esse monte de problemas que você arruma são justificativas para você não fazer aquilo que você tem que fazer. São responsabilidades que você tem, mas quando você coloca o teu filho como impeditivo para arrumar um par, para trabalhar, para outras coisas, você está colocando a responsabilidade da tua vida no teu filho. Ou seja, o que você está ensinando para essa criança? Que quando ele tiver o filho dele também vai ser um fardo para as dificuldades que ele enfrentar. Então, se torne desnecessária para o teu filho, aos poucos, na medida do possível que ele vá aprendendo as coisas com você, você vai ensinando aos pouquinhos e vai tirando a mão, deixando esse filho fazer sozinho, deixando essa criança aprender sozinha. É extremamente importante que essa criança, depois de um tempo, ela ganhe autonomia para fazer o que for necessário sozinha. Você não vai deixar uma criança de 12 anos, por exemplo, mexer no fogão, não é isso. Mas que ela saiba pelo menos como fazer o próprio lanche, como adoçar o próprio café, o próprio leite, enfim, como fazer, descascar uma fruta, por exemplo. Eu estou mostrando para o meu filho que ele tem capacidade. E quando eu não faço isso, quando eu deixo de oferecer para o meu filho esse conhecimento da vida, eu estou deixando meu filho totalmente despreparado, desguarnecido para o que vai acontecer no futuro. Então imaginem as crianças que hoje dependem do pai e da mãe para tudo. Vão virar adultos como? Como eles vão conseguir sobreviver nesse mundo que está cada vez mais cruel? Então assim, hoje nós temos um conhecimento que nos proporciona criar os nossos filhos da melhor maneira possível e dar o melhor para eles.
Com o quê? Com o que a gente sabe, com respeito, reconhecendo o traço de caráter de cada um, sabendo como conversar com cada um, respeitando o momento de cada um e principalmente sabendo o nosso momento de tirar a mão daquilo que eles já estão capazes de fazer sozinhos. Tá fazendo sentido para vocês, meninas? Manda no chat aí, tá fazendo sentido, né? O que vocês estão achando disso tudo? Verônica, me dá a sua experiência como mãe. Fala para mim como é cuidar do seu bebezinho. Olha lá, tem 2. Bora lá, fala para mim como é a sua experiência como mãe hoje. Conta para mim a sua dificuldade. Assim, por favor, só um minutinho. Presta para ele, presta. Eu me identifico muito com essa luta, assim, né, ou buscar os momentos de dar a sabedoria da autonomia, né? Eu quero que eles sejam autônomos, realmente, porque eu acho que é o melhor que eu posso dar para eles, né? Independente de qualquer outro conhecimento, eles serem donos da sua própria vida, eu acho que é o melhor que eu posso oferecer como mãe, assim, né? E às vezes isso é meio desafiante, porque, né, tem aquela tendência de ter sob controle algumas coisas, né, algumas situações. E até semana passada, se eu não me engano, foi uma situação interessante que eu tive que me controlar e depois pedir perdão para minha filha. E ela tem 3 anos e o pequeno tem 1 ano e 3 meses. Então, eu estava preparando o almoço, eles estavam um pouco agitados, né? Eu queria acalmar eles e tudo, o pequeno queria ficar grudado em mim. Eu falei assim, espera um pouquinho que eu estou ocupada, eu vou fazer, já vou te atender. E ela querendo me ajudar, né? Ela viu que o irmão estava inquieto e ela queria me ajudar, não sabia o que fazer. Enfim, eu acho que eu fui colocar uma roupa no varal, alguma coisa assim, não lembro o que eu fui fazer, que eu saí da cozinha e os 2 estavam na cozinha. E quando eu voltei, eu abri a porta, ela tinha cortado uma maçã no meio. Eu falei, meu Deus do céu, da onde que ela tirou essa faca? Eu tinha escondido a faca. Mãe, aqui, ó, dá para ele. Ele está com fome, ele quer isso. Então, quer dizer assim, né? Ela estava atenta à necessidade do irmão, né? Porque ela sabia que, vendo o que eu faço, né? Como você falava, né? As nossas atitudes vão mostrando, né? Ela via que uma das maneiras de eu acalmar ele era dando comida. Então, se eu estava ocupada e não podia dar, ela estava disponível no momento que queria dar. Só que eu levei um susto porque ela mexeu na faca e eu fiquei com medo. Filha, por que você fez isso? Eu tinha que atender e tal, não sei o que. Aí depois eu me acalmei, sentei do lado dela. Tá bom, filha, desculpa, você queria me ajudar, obrigada e tal. Porque ela se assustou, né? Sim. Com a minha reação. Mas aí depois foi um misto, né? Alegria, porque ela teve a iniciativa e teve o cuidado necessário, porque realmente ela não se machucou, ela teve todo o cuidado, foi lá, ela sabia onde estava a maçã e como faz para ela também, né? Quando ela está com fome, eu não posso, filha, eu estou ocupada, eu não posso agora, ela vai lá, pega uma fruta, come, né? Se ela tem dificuldade de descascar ou abrir, ela não pede. Então, ela quis ser útil no momento, assim, e fazendo o que ela sabia fazer, né? Assim, mas aí depois eu tive uma conversa com ela, né? Ela, tá bom, filha, muito obrigada e tal, desculpa a mamãe reagir assim, porque eu fiquei com medo, você tem que ter sempre cuidado, porque isso é perigoso, você pode se machucar e tudo, mas foi um momento assim... De nervoso. Bem de nervoso mesmo. E aí é isso, né? O meu maior desafio no dia a dia manter essa constância de buscar oferecer para eles essa autonomia com tranquilidade, né? Assim, para que eles realmente possam seguir o caminho deles. Muito bem, muito bem. E uma dica, tá? Não se cobre tanto e não sofra por isso. O grande lance aqui é que
a preocupação que nós temos, né, de um filho pegar uma faca, de se machucar, ela é sempre muito maior. Então, para onde a gente vai olhar? Sempre para o lado negativo da coisa. E a gente vai deixar para perceber depois o positivo, depois que tudo já aconteceu, que você já brigou, já falou aquilo que não devia, já deu a bronca. Então, o grande lance é a criança nunca entende, né, os riscos, ela não entende o não. Ela precisa saber o porquê que ela não pode pegar uma faca. E o que vai acontecer com ela? Então, dependendo da idade também, é claro, deixar tudo no seu devido lugar, numa altura que ela não alcance, mas a criança, já ouviram falar que a criança é como uma esponja, né? Ela absorve tudo o tempo inteiro. Tudo que você falar, por mais baixo que seja, essa criança vai ouvir. E tudo que você fizer, mesmo que escondido, essa criança vai ver. Então, como você está ali no dia a dia, lidando com faca, com tudo, com os utensílios domésticos, cozinhando, descascando as coisas, até mesmo para eles, uma maçã, eles estão vendo isso, eles já absorveram todo o conhecimento que eles precisavam. O que falta agora? Eu puxar o meu filho e falar, olha como a mamãe faz. Para que essa criança tenha o cuidado necessário para não se machucar. E sempre explicando para ela, né? Olha como faz, olha por que tem que tomar cuidado. Então, dar as dicas necessárias, claro que de acordo com a idade. Eu não vou ensinar uma criança de 2 anos, de 3, né? É lógico, foi um caso isolado, ela fez ali porque ela achou que resolveria. Mas no momento oportuno, né, quando essa criança estiver pronta, ensinar para que ela possa se tornar independente. E é esse o momento de ser uma mãe desnecessária. É ir aos pouquinhos ali, mostrando como faz, mostrando os detalhes para que essa criança absorva esse conhecimento e ela comece a se desenvolver. Primeiro com seu acompanhamento, primeiro com você do lado, falando com como ela funciona, como ela tem que fazer, como que é esse movimento das mãos, os riscos que ela tem de se machucar, para que ela entenda cada passo a passo, para que depois ela, no momento certo, ela comece a se soltar e fazer sozinha com a sua supervisão. Então o grande lance nesse momento é observar, tomar cuidado, mas na medida que ela der conta de fazer sozinha, é supervisionar. Tem hora que a gente fica em cima querendo controlar os nossos filhos e às vezes o controle não funciona muito bem com eles. Então eu preciso acompanhar e monitorar o meu filho. Ao invés de eu ficar em cima, né, sendo incisiva, mandando, gritando, eu preciso acompanhar e monitorar, vai ser muito melhor e eles vão se sentir mais à vontade e mais autônomos sempre que você permitir. Então, essa é uma grande lição que fica, né? O cuidado para que os nossos filhos possam se desenvolver cada vez melhor. Mas alguém quer falar, quer colocar uma experiência? Hoje meu filho tem 19 anos, chegou do campo do exército, claro que ele estava cansado, fiz uma comida para ele, acredito que isso que não é fazer demais. Eu estou tentando me fazer desnecessária, me sinto muito... sinto muita falta dele. Vamos lá, a falta que você sente é tua. Talvez ele não sinta essa falta, né? É a tua necessidade. Sabe aquela coisa do ninho vazio? Os filhos mais velhos estão indo embora, né? Um já saiu, aí tem o do meio que já saiu também, e agora só resta um de 19 anos. O que eu faço agora? Então quem está sofrendo mais é você. Quem está sofrendo mais nesta relação com o teu filho é você. E aí o que eu digo para você é, busque um parceiro para encaixar na sua vida, para que você tenha um relacionamento, para que você tenha um amor e você seja cuidada por um homem, né? Porque se essa mulher, no caso você que tem um filho de 19 anos, Alexandra, está com essa preocupação, com esse cuidado com o menino, já se sentindo meio que solitária, se você mantém esse menino na tua casa e ele sentindo essa sua energia de que vai ficar ruim para você ficar sozinha, ele vai começar a querer ficar cada vez mais. O desejo dele de ir embora começa a diminuir. Por quê? Eu preciso cuidar da minha mãe. Eu não posso abandonar a minha mãe. E quem conhece de traço de caráter é você. Quem sabe da dor da oralidade é você. Ele não sabe. Talvez se ele ganhar esse conhecimento, ele vai falar assim para você, mãe, arruma um namorado e tá tudo certo. Ou então vai sair com as suas amigas, vai se encontrar com as amigas num chá da tarde, vai sair, vai dançar, vai fazer... Ele está te dizendo o que você fazer. Só que você sabe o que você precisa fazer para não ficar na dependência emocional do teu filho. Então, deixe esse menino ir para a vida. Olhe para você, olhe para o cuidado que você precisa ter com você. Você é a pessoa mais importante para você. E o seu filho já tem 19, então vai chegar o momento de ele abrir a porta e dar tchau, e aí você vai fazer o quê?
Você vai segurar nas pernas dele e vai falar, filho, por favor, não vá embora, fica com a mamãe? Não dá. Esse menino precisa ir, ele precisa viver, então arrume você o seu par, arrume você uma nova forma de preencher esse vazio que você está sentindo, e eu tenho certeza que vai ser muito melhor do que ficar sofrendo pela ausência do teu filho. Ele ainda nem saiu e você já está sofrendo. Percebeu isso? Ele ainda nem saiu de casa e o sofrimento começou. Então, comece a se movimentar para trazer novas pessoas para a sua vida e ensinar o teu filho que, filho, está tudo bem, pode ir, a mamãe não precisa do seu cuidado, a gente vai se encontrar, vai sair, vai almoçar juntos, estaremos juntos sempre na medida do possível, mas você não precisa ficar por minha causa. Então, libere o teu filho e dê permissão para que ele viva a vida dele. Dê permissão para que ele possa viver o melhor da vida dele sem se preocupar com você, porque se você não der, uma das coisas que ele vai fazer é trocar a namorada, a noiva, a esposa por você. Então você acaba atrapalhando a jornada dele. Então seja desnecessária para ele e deixe ele para a vida. Faz sentido para você? Show de bola, é isso aí. Mais alguma pergunta, galera? Esse papo é muito interessante, ele daria mais uns 2 encontros com certeza. Né, para falar de filhos, é sempre muito difícil criar filhos. É sempre muito complicado criar filhos. E as nossas preocupações, os nossos anseios, né, eles são muito mais nossos do que deles. Um exemplo, por exemplo, mais ou menos, o meu filho tem 14 anos e ele já não sai mais comigo, com a minha esposa. Ele já fica sozinho em casa, ele já se vira, ele já come, ele já compra o lanche dele, ele já faz tudo sozinho. Né? É doce ilusão achar que uma criança de 14 anos, um menino de 14 anos, ia querer nos acompanhar em todos os lugares que nós fôssemos. Né? Então, às vezes vai passar um dia ou vai para algum lugar longe, ele não quer ficar longe dos amigos. Ele quer ficar em casa, no videogame, enfim, ele tem um traço de esquizoide com rigidez e psicopatia muito alto, e oralidade da falta também. Então eu conheço ele como ninguém, como a palma da minha mão. Então, todas as vezes que ele me mostra as necessidades dele, o que eu preciso olhar? Para o traço de caráter. Primeira coisa, olha para o traço e responde baseado nisso. Então saber aqui na mente o que o teu filho precisa e dar as respostas que ele precisa ouvir. Então a preocupação, ela é nossa, né? Não é dele. Ele está ali à vontade, está curtindo, conversando com os amigos, jogando videogame, tem 2, 3 do outro lado no fone de ouvido conversando com ele, todo mundo brincando, e às vezes eu olho e eu falo, caramba, eu não estou presente na vida dele. Então a preocupação muitas vezes é nossa, não é dele. A sensação de estar deixando o filho na mão é nossa, não é dele. Para ele está tranquilo, ele sabe que você está ali, se ele precisar ele vai te procurar. Né? E muitas vezes a gente quer se tornar presente na vida do filho, sabe? Não posso ser ausente, eu tenho que estar com ele o tempo inteiro. Mas ele quer estar com você o tempo todo? Às vezes não. Então vamos respeitar, vamos entender a limitação e os desejos dos nossos filhos e entender os nossos desejos e as nossas limitações também. Muitas vezes quando a gente está na dor do traço oral principalmente e se sente abandonado, o que a gente vai buscar? Companhia. E quem está perto é a primeira opção. E muitas vezes quem está perto é os nossos filhos. Então, vamos pensar nisso. Vamos colocar novas referências, novas pessoas, novas possibilidades, novas opções para que a gente não dependa tanto assim das nossas crianças. Para que a gente não dependa dos nossos filhos que estão crescendo, ficando adulto e para que eles possam ir para a vida, né, de uma forma muito mais saudável e muito mais tranquila. Está fazendo sentido para vocês? Como é para vocês ouvir tudo isso, né? Ter essa noção e ganhar esse conhecimento sobre traço de caráter para conduzir a criação dos filhos de vocês. A Aline, você consegue usar isso na criação do seu filho? Eu estou aprendendo porque agora eu estou na turma 11, então agora conhecendo os traços, conhecendo como eu funciono, eu tento primeiro cuidar dos meus traços para não exigir da minha filha o que eu gostaria de ter, né? Como você disse, oralidade, eu tenho 33% de oralidade e às vezes, mas aqui é o contrário, porque ela quer fazer tudo comigo e eu que gostaria que ela fosse aproveitar mais a vida com as amigas. Então é um pouco assim, é um pouco complicado às vezes, mas eu procuro cuidar dos meus traços, como você diz, né? Se conhecer para poder atender as necessidades dela sem entrar em choque, sem ter colapso. Sim, muito bom.
Muito bom. Percebe que é uma necessidade dela de te procurar, né? De querer estar próximo. E a gente precisa respeitar isso dos nossos filhos. A gente precisa ter um limite do que é dependência emocional e o que não é dependência emocional. A gente tem que estar claro, né? Dependência emocional é quando eu deixo de fazer algo importante para a minha vida por conta do outro. Dependência emocional é quando eu travo a minha vida e deixo de ir para a vida por conta de outra pessoa. A Alexandra colocou ali, ó, fazer a janta para o meu filho não é ter dependência emocional. Claro que não. Claro que não. Faz parte disso. Se você fez a janta para ele, daqui a pouco você também vai jantar e tá tudo bem. Né? E não tem dependência emocional aí. O fato de ele mora com você, ele está dentro da tua casa, ele não saiu ainda. Então, quer dizer, eu vou deixar de fazer a janta para ele porque eu acho que é dependência emocional? Claro que não, tá tudo bem. O grande lance é eu deixar de viver a minha vida porque ele está dentro da minha casa. Lembra que eu falei de ser um fardo? O teu filho não pode ser um fardo para você. O teu filho não pode, em hipótese alguma, ser um entrave para que você possa caminhar para a sua vida e encontrar um par e namorar, por exemplo. Tem muitas relações de filhos que ela chega ao limite da toxicidade que o filho diz para a mãe, você não vai namorar. Não aceito que você namore. E o que essa mãe faz? Ela não vai para a vida, porque o filho não quer, porque o filho não aceita. Quer dizer, você deixou de ser mãe e passou a ser filha do seu filho. Porque ele está mandando em você, ele está dando ordens. Ou seja, esse movimento está errado. Eu preciso fazer o movimento natural da vida, que é eu ser um adulto saudável, eu caminhar com as minhas duas pernas, direita e esquerda, e ir para a vida, buscar um par para me acompanhar e deixar o meu filho ir para a vida dele. Então, quer dizer, eu estou fazendo aquilo que é prerrogativa para ser feita, sendo mulher. Principalmente isso. Homens também. Né? Eu não vi se tem algum homem presente, mas fazer o que é prerrogativa de um homem, né? De cuidar da família, de ensinar para os filhos, ensinar para a filha. Esse homem precisa se relacionar. Também tem casos de filhas que não deixam os pais se relacionarem, o pai se relacionar. Por quê? Ela se coloca naquele lugar de cuidado, naquele lugar onde a mãe dela ocupava. E aí ela não deixa esse pai avançar. Ou seja, não dá. Não dá. Tem limite para tudo. Né? E aí você, conhecendo os seus traços, conhecendo você muito bem e sabendo como você funciona, essa lógica tem que funcionar. Os seus traços têm que ser respeitados e você colocar no jogo, se colocar no jogo para fazer a sua vida valer a pena. Tem alguém aqui, você é solteira, Aline? Está num relacionamento hoje ou o marido convive com você? Estou casada há 17 anos. Show de bola. Como que é a sua relação, marido e mulher e a filha? Então, é bem interessante, porque a gente é muito próximo. Eu deixei de trabalhar para cuidar dela quando a gente descobriu a gravidez, então meu marido foi o provedor e deu super certo, foi uma escolha nossa. Eu fiquei muito próxima dela até os 4 anos, eu nunca coloquei em creche, depois que foi para a escola. Então, nós temos uma relação muito saudável. Uhum. Somos amigas. E o pai também, amigo, é o que a gente fala, a gente é pai, mãe, irmão, amigo, e o problema é que nós não temos família próxima, né? Eu moro na Bélgica, o meu marido é francês, então a gente não tem família. O que causou nela uma maturidade, porque ela sempre ficou mais próxima de nós, né? Não tem primo, não tem nada perto. Então, as crianças eram da escola, as amizades. Mas ela sempre foi muito madura, sempre se relacionou muito bem conosco. Então, eu acredito que seja de sucesso, sim, nossa relação, até agora. Muito bom, muito legal. Eu acho que o posicionamento de vocês como pai e como mãe, a métrica ideal seria ela entender a posição de cada um nessa relação, né? A posição sua como mulher, do seu marido como marido e provedor da casa e a posição dela como filha. Muitas vezes as crianças elas tendem a confundir um pouco essa relação de pai e mãe e quando tem uma amizade muito grande envolvida. Esse é o único cuidado que precisa ter. Ela precisa respeitar essa posição dela de filha e saber que
quem é quem manda ali naquela casa, quem é quem está no comando daquela casa para ela poder fazer o movimento dela como criança, né, como adolescente agora, e não abusar demais ou, enfim, não desrespeitar o espaço da esposa e do marido, né? Até para não disputar com você o lugar que você ocupa, né? Por ser filha única, talvez, e querer chamar mais a atenção do pai. Talvez esteja explicado porque ela é tão rígida, né? Porque tá só você e ela e um homem, ou seja, está competindo com você o tempo inteiro. Mas que bom que ela gosta de estar perto, que bom que ela gosta dessa companhia e que bom que ela gosta desse convívio com você, né? De estarem juntas, fazerem coisas juntas. Vai chegar o momento de ela buscar amizades, buscar outras pessoas, e vai chegar o momento de você também querer outras amizades, querer se aproximar de outras pessoas, até por conta da família que está distante. Isso é uma coisa a se pensar. Eu preciso ter uma rede de apoio para que eu possa me sentir muito bem nessa relação, principalmente com a minha filha, e para que ela possa estar livre também, porque hoje ela quer muito estar perto de você, mas vai chegar o momento que ela vai querer ir para a vida, vai querer voar, e aí é hora de deixar. É igual a mãe fez, né? Eu voei com 20 anos, então é normal, atravessei o Atlântico, fui buscar outra vida, ela também pode fazer o mesmo. E eu acho que tá tudo bem, é importante como mãe, como pai, a gente saber que a gente não cria filho para a gente, né? Filho não é propriedade privada, filho é para a vida, é para viver, e a gente não tem que sofrer com a vida deles, Sim, né? sim, perfeito. Eu acho que esse é o grande ensinamento que a gente tem que levar. Show de bola. E qual o aprendizado que você leva dessa aula de hoje? Qual o aprendizado que você leva por ter o conhecimento de traço de caráter e por conseguir desenvolver isso nessa relação familiar com a tua filha? Olha, eu gostei muito eu anotei aqui o ponto que você me disse sobre apoiar. Apoiar ao invés de dizer você faz isso, ou então ir e fazer por ela, ou querer que ela seja uma cópia do que eu quis ser um dia, né? Eu acho que esse é o maior aprendizado que eu tiro da aula. E cuidar dos meus traços para poder atender os dela, né? Para que possa fluir. Foi muito bom. Muito legal, muito bacana. Alexandra, quer falar alguma coisa? Qual é o aprendizado que você tira dessa aula de hoje? Com esse conhecimento que você tem de análise corporal, do Corpo Explica, o que você leva para a tua vida com esse conhecimento que você tem? Então, eu gostei muito, né? Eu tenho um pouco essa dificuldade, estou tentando cada dia que passa buscar mais amizade, buscar mais coisas para eu fazer, para eu poder me desligar, né? Mas como é a rapa do tacho que é mais difícil, é o último filho, é um pouco mais difícil, mas não é impossível, estou tentando, né? Então, mas eu já converso com ele e tudo, só às vezes acho que eu acabo, por exemplo, eu tinha aula às 7 horas e acabei tendo que fazer a janta. Eu disse, sempre quando eu tenho uma coisa que é para mim, eu acabo tendo que fazer, sabe? Então, às vezes eu acho que isso, de uma certa forma, assim, meio que, não sei se eu deixo isso muito, como é que eu vou dizer? Deixo me influenciar, né? Por ele, assim, sabe? Daí acabo eu deixando as minhas coisas de lado para fazer as coisas dele. Mas eu sei que ele estava lá nos 5 dias cansado e tal, né? Também, daí eu também não vou ser tão radical, né? Daí eu fiz a janta e tal. Não sofra com isso, não sofra com isso. Eu acho que a dica de ouro que fica para vocês hoje é: melhorem a rede de apoio de vocês, melhorem a comunicação com outras pessoas, né? Para que vocês não se sintam dependentes dos filhos de vocês. Quanto mais dependente dos filhos, mais difícil é para esses filhos saírem de casa, mais difícil é para você se tornar desnecessária na vida deles e para que eles possam voar. Então,
melhorem a rede de apoio, melhorem os relacionamentos, tenham amizades, saiam com pessoas, né, se conectem com outras pessoas, para que o filho de vocês possa perceber que vocês têm relacionamento, que vocês conseguem conviver e vocês conseguem ser livres, para que ele tenha tranquilidade na hora de fazer o movimento dele. Então, não sofram, vão para a vida, que muitas vezes a gente se preocupa demais com os filhos e a gente acaba esquecendo da gente. Então, essa é a dica de ouro para vocês. Vivam, vivam e vivam. Né? Tem até aquela campanha que o Corpo Espírita fez um tempo atrás que dizia: mãe, vai para a vida. Então a frase para vocês é: mães, vão para a vida. Ok? Vocês merecem ter uma vida de excelência. Eu quero deixar o meu abraço para vocês, né? Agradecer muito por vocês estarem comigo aqui. Foi extraordinário bater esse papo com vocês. Eu espero ter novas oportunidades de bater esse papo, de conversar sobre outros temas com vocês. E eu tenho certeza que vai ser tão incrível quanto hoje. Então um beijo grande, Verônica, Alexandra, Aline. Se tiver mais alguém presente na sala que eu não estou vendo, um beijo grande para vocês e vão para a vida. Até mais.